E aí, gente, beleza? Tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma live aqui para falar a respeito de uma ferramenta, para falar a respeito de algo que pode auxiliar muito você que está empreendendo, você que está construindo um projeto, construindo uma empresa e está pensando em como gerenciar de uma forma melhor, gerenciar de uma forma mais estratégica e tomar melhores decisões. Hoje o tema é indicadores. O que são os indicadores? Como a gente pode utilizar? Para que eles servem? É disso que a gente vai falar hoje. Bom, dando primeiro uma introdução. Os indicadores, quando a gente está falando a respeito de diretrizes, de objetivos, de metas, os indicadores são, digamos assim, a forma com que a gente pode analisar digamos assim, a gente pode analisar os nossos indicadores para a gente poder pensar melhor no futuro e tomar decisões mais acertadas. O contexto em que entra o uso dos indicadores. É para eles que a gente olha quando a gente quer entender melhor o que está acontecendo. Quando eu falo de entender melhor o que está acontecendo, eu falo muito a respeito disso. Quando se fala apenas financeiramente, aí tem alguns procedimentos que eu já venho falando ultimamente. Mas quando estamos falando em termos de gestão, em termos de tomada de decisão, são os indicadores que mostram pra gente de forma mais objetiva e, digamos assim, não pessoal. A gente não vai ter um olhar nosso para aquilo. É um número, é uma coisa que vai estar falando de maneira impessoal, de maneira mais crítica. Então, diminui a possibilidade da gente fazer uma interpretação baseada na nossa opinião, porque é uma coisa mais numérica. Então, eu vejo que é uma ferramenta mais racional, é uma ferramenta que permite para o gestor tomar decisão de forma mais crítica e menos emocional. Por isso que é tão importante. Então é isso. Os indicadores são ferramentas para tomada de decisão. Ele nos fornece uma leitura mais objetiva a respeito de alguns itens. Dentre eles, eu fiz algumas anotações aqui para poder ir facilitando. Dentre eles, analisar a rentabilidade, produtividade, lucratividade, competitividade, os nossos pontos fortes dentro de uma empresa e os nossos pontos fracos. Então, diz a respeito de como está o nosso desempenho. Uma coisa importante, antes de entrar no mérito específico, mais técnico do que são os indicadores, vou fazer aqui um paralelo com a nossa vida pessoal. Vou dar um exemplo. Uma pessoa está querendo perder peso, então ela começa a tomar uma série de atitudes com o objetivo de perder peso. Esse é o objetivo dela, essa é a meta dela. Então vamos lá, a pessoa tem um objetivo. O objetivo é perder peso. A meta é, vamos supor, perder 20 quilos. É isso que está movendo a pessoa a tomar atitudes que façam com que ela perca peso. Porém, se vamos supor que a pessoa coloque mais algumas variáveis nesse processo, vamos supor que ela queira perder peso de maneira saudável e praticando exercícios físicos. Então, o objetivo dela, se tem estes requisitos, vão oferecer para ela uma série específica de atitudes que ela vai tomar para poder atender aquilo. Como que ela pode avaliar que como está o esforço dela? Veja bem, eu não estou falando do desempenho, eu estou falando do esforço. Esses são os dois tipos de índice, o índice de esforço e os índices de desempenho. Hoje eu vou focar um pouco mais nos índices de desempenho, mas eu vou explicar um pouco a diferença dos dois primeiro. Se a pessoa está querendo caminhar, vamos supor, ela define que ela quer caminhar 5 horas por semana. Nesta semana, ao invés de conseguir caminhar 5 horas na semana, ela só conseguiu caminhar 2 horas e meia. Então, o índice de esforço dentro deste aspecto de horas caminhadas dela foi de 50%. Ela só conseguiu atingir 50% da meta dela de esforço. Então, o índice que a gente está avaliando aqui é o quanto ela se aplicou para poder atingir aquela meta. Então, o índice de esforço referente à caminhada dela é de 50%.
se a gente utilizar a porcentagem como métrica aqui. Mas a quantidade de horas que ela caminhou é tudo que define se ela vai emagrecer de forma saudável e com uma boa alimentação, praticando atividade física? Não, isso só vai dizer pra gente o quanto ela se aplicou para caminhar o que ela queria caminhar. Mas isso não vai dizer especificamente se ela vai perder peso de maneira saudável. Então, veja que é uma coisa um pouco mais complexa. Agora, o que seria então um indicador de desempenho? Quanto peso ela perdeu? Qual é o índice de gordura que ela tem? E alguns outros indicadores que são utilizados de fato na nutrição. É um conjunto de números, é um conjunto de análises que tem que ser feitas para poder saber se o objetivo da pessoa que está querendo emagrecer está sendo atingido. Se ela está conseguindo, atendendo a todos os requisitos que ela coloca como necessários para aquela meta, e como está o esforço dela e como está o desempenho dela. Porque dependendo do que ela estiver fazendo, pode ser que ela atinja o resultado que ela queria, mas pode ser que ela atinja outros resultados. Se ela estiver acompanhando esses números, é como ela vai poder saber se vale a pena ela trocar uma estratégia, se ela mudar a alimentação aqui, ela mudar o tipo de exercício que ela está fazendo. Então estas são as variáveis, digamos assim, que também podem servir de ferramentas para os nutricionistas fazerem acompanhamento para a pessoa. Então isso é um exemplo um pouco mais prático da diferença entre o índice de esforço, que é o quanto a pessoa se aplica, e o índice de resultado, que é o que de fato está acontecendo em virtude do esforço que ela está fazendo. Essas são as diferenças. Agora vamos colocar um exemplo aqui mais prático, um exemplo da vida real. Vamos supor que a empresa tem como objetivo dobrar o faturamento. Um exemplo realmente aleatório aqui que eu pensei. Dobrar o faturamento. Aí a pessoa ela decide que ela quer analisar os indicadores relacionados às vendas. Vou falar aqui de um tópico, de um aspecto em específico que pode estar ou não ligado às vendas. Costuma estar. Vamos supor, vamos colocar que tem aqui um setor que é do setor do telemarketing, as pessoas que fazem venda ali pelo telefone na empresa. O que é um indicador de esforço nesse momento? Um indicador de esforço seria, por exemplo, quantas ligações a equipe fez em um dia. Então, quantas ligações a equipe faz por dia? Então, ligações por dia. Esse é um tipo de indicador relacionado ao esforço que aquela empresa está conseguindo atingir para poder gerar algum tipo de resultado. E qual seria um exemplo de indicador de resultado relacionado a isso? Quantas vendas foram fechadas em virtude das ligações? Por que é importante ter essas duas diferenças? Porque vamos supor, eu contratei uma equipe nova e eu não sei como que ela trabalha. Eu estou querendo saber se elas estão realmente se aplicando. Então eu vou medir aqui o índice de esforço que cada funcionário tem. Se eu sei que um funcionário está dando conta de fazer 30 ligações por hora, por exemplo, ou vamos supor 100 ligações por dia, e um outro funcionário está fazendo apenas 15 ligações por dia, então através desse índice que eu estou fazendo, essa conta matemática, eu divido as ligações pela quantidade de horas que aquele funcionário teve para fazer. Eu consigo ter um comparativo de como que as pessoas estão se aplicando no trabalho. Então isso é importante. Não é importante apenas olhar para o resultado. O resultado é com certeza muito importante, mas também é importante os índices de esforço para a gente medir como está a aplicação dos nossos funcionários, a aplicação de uma empresa para conseguir atingir os resultados das metas que a pessoa estipulou. Então, este indicador de esforço seria aplicado, por exemplo, dessa forma. Agora, como que a gente aplicaria um índice de resultado? A gente sabe que quantidade de ligações nem sempre significa maior quantidade de vendas. Existem empresas que fazem milhares e milhares de ligações e fecham um percentual pequeno de vendas. Enquanto tem empresas que investem mais na qualidade das ligações, para quem a pessoa está ligando e como o atendente vai abordar a pessoa. Então investe ali em qualificação de funcionário, investe em público-alvo, investe em networking para saber para quem que ela vai ligar. E no final das contas ela precisa fazer menos ligações e conseguir às vezes a mesma quantidade ou mais vendas do que as demais empresas daquele ramo. Então a quantidade, por exemplo, de conversão de venda por ligação,
Este índice de conversão de venda por ligação é um índice de resultado. É um índice mais ligado ao que está acontecendo em virtude do esforço que a empresa teve para poder atingir aquela meta. Então, esta seria uma diferença clara entre como a gente vai avaliar um indicador de esforço e um indicador de resultado. Os dois são importantes. Então, eu vou falar um pouco a respeito desses indicadores mais aplicados à gestão agora. Então, vamos lá. Como que a gente pode utilizar os indicadores de resultado para tomar melhores decisões? Existem alguns tópicos aqui que eu elenquei em que os indicadores podem auxiliar, como por exemplo, para fazer novos investimentos. Às vezes a gente tem alguns indicadores que estão mostrando para a gente que um setor tem um potencial imenso de produção, mas que está faltando recursos para aquele setor. A gente vê que eles estão, por exemplo, na capacidade máxima de produção, ali o setor está fazendo muito esforço, todos os funcionários estão aplicadíssimos para conseguir vender, mas você percebe que para poder vender mais, já não tem mais para onde investir, realmente tem que contratar mais pessoas. Então, por exemplo, esse redimensionamento de equipe pode ser feito, essa decisão pode ser tomada a partir de uma avaliação de indicadores. A gente está vendo ali que os índices de esforço da equipe estão muito bons, que os índices de conversão de venda também estão maravilhosos, mas que realmente para ter mais venda vai ter que precisar contratar mais gente. Então é a partir desses indicadores que a pessoa vai poder tomar essa decisão. Por exemplo, o lançamento de produtos. Às vezes a gente pode perceber, dependendo de pesquisas de qualidade de satisfação, de algum tipo de levantamento de dado, que os nossos clientes estão sentindo falta de um produto, por exemplo. Isso se aplica tanto para o setor varejista quanto para o setor de serviço. Se você está prestando um serviço, seus clientes ali estão muito felizes com o seu serviço, mas estão sentindo que está faltando alguma coisa. Esse está faltando alguma coisa pode ser melhorado com a criação de um produto. E essa criação de produto vai ser feita quando? Quando um cliente pedir para você aumentar, ou quando você perceber que, 50% dos seus clientes gostariam que você oferecesse algum tipo diferente de produto. Esse é um indicador. Então é a partir dessas contas, é a partir desses levantamentos que a gente pode tomar decisões melhores. Uma outra decisão já, no caso, na contrapartida daquela que eu tinha falado mais cedo. A gente pode perceber, por exemplo, que a gente precisa qualificar os colaboradores. Como assim? Como eu falei, às vezes a gente pode ver que a gente tem uma equipe, às vezes que está superdimensionada, existem muitas pessoas no setor e elas estão fazendo muitas ligações por dia. Eu estou aqui usando um exemplo do setor de vendas, mas isso pode se aplicar para qualquer tipo de realidade. Existem muitas equipes, a equipe todinha está fazendo muitas ligações por dia, estou ali olhando no sistema, tem muita ligação que está sendo feita, mas as conversões estão baixíssimas. E aí, o que a gente faz? Eu não estou falando aqui que tem uma solução específica, mas avalia-se então a possibilidade da necessidade de fazer uma qualificação maior dos funcionários. Porque se você está vendo ali que tem muita gente trabalhando, está fazendo muito esforço, mas as conversões estão baixas, vale a pena fazer um investimento de qualificação dos funcionários. Pode ser uma opção. Através desse indicador de conversão de venda que a gente vai poder pensar nisso. Então, essa é uma outra forma de a gente utilizar os indicadores. Outra forma, ampliar a produção. Então, por exemplo, se a gente está percebendo, se eu estou aqui numa empresa do ramo de produção, ou seja, no ramo industrial, eu percebo que as minhas máquinas, por exemplo, estão trabalhando ali a todo vapor e eu estou ali trabalhando na minha capacidade máxima e tô usando todo o tempo que eu tenho para poder produzir e ainda assim está insuficiente. Eu estou vendendo tudo e os clientes estão pedindo mais e eu não estou dando conta de atender. Se você tiver com condições financeiras e você está percebendo que o mercado está te pedindo isso e você já está fazendo tudo o que você pode com as máquinas que você tem, pode ser que seja uma opção boa você adquirir mais máquinas. Então você vai investir na ampliação da sua capacidade de produção. Então neste momento, nesse setor mais industrial, essa é uma das coisas que se avalia para poder pensar em aumentar a sua capacidade de produção. Melhorar processos, por exemplo, se você está olhando que
você tem uma equipe muito boa. Vamos supor que você tem uma equipe de comercial, uma equipe de financeiro, uma equipe de administrativo e uma equipe de contato com o cliente, por exemplo, do pós-venda. Aí você percebe que cada equipe está funcionando muito bem. Você vai lá dentro da equipe, a equipe está trabalhando legal. Você vai lá no financeiro, está trabalhando legal. Você vai lá no administrativo, está trabalhando legal. Mas sempre está acontecendo algum problema de uma empresa para outra, ou de um setor para o outro. Então a gente pode ver, por exemplo, índice de reclamação de trabalho entre os setores, ou índice de informação perdida, por exemplo. Você fazer uma conta de quantas informações foram perdidas no processo. Você pode ter algumas formas diferentes de você avaliar de que a comunicação entre os setores, seja ela por e-mail, seja por ligação, seja por WhatsApp, seja por ERP, o sistema que você utiliza, você pode avaliar que às vezes os setores trabalham muito bem, mas não há um processo redondo entre eles. Então, através de alguns dos indicadores que eu falei, você vai poder perceber que vale a pena você fazer um investimento em melhoria de processo. Inclusive, essa área é uma área que sempre vale a pena fazer investimento, de melhorar os processos. Alterar posicionamento de marca. Então, por exemplo, você percebe que os números da sua empresa têm caído ao longo do tempo, mas os índices de uma empresa que tem uma forma de gestão muito parecida que a sua, os indicadores de desempenho dela estão sempre subindo. Mas você sabe que essa empresa está destinada a um outro público. Uma situação hipotética aqui que eu estou colocando. Pode ser que vale a pena você reposicionar sua marca, você pensar aonde que você vai atuar, você pensar em atender algum outro público-alvo. Você pode perceber, por exemplo, vamos supor que o meu discurso está sendo direcionado para um público-alvo. Vamos supor que meu público-alvo sejam, sei lá, adolescentes que moram na periferia da cidade. Aí eu percebo que eu estou aqui vendendo esse produto para essas pessoas, falando sempre para essas pessoas, mas ao longo do tempo, pais de família começaram a comprar mais o meu produto do que os adolescentes. Poxa, pode ser que eu tenha aqui que mudar o meu discurso, eu tenha que pensar em atender outras pessoas, que eu mudando esse discurso, mudando as minhas técnicas de venda, eu atenda mais gente e possa crescer mais o meu negócio. Então são N situações onde é importante você pensar em utilizar indicadores para tomar as suas decisões. Não tomar apenas pela minha opinião, não tomar apenas pelo que eu acho. É importante fazer pesquisa, e geralmente as pesquisas são fundamentadas em números. A paixão, a vontade da pessoa de empreender com alguma coisa, com certeza é muito importante, mas os números para a pessoa tomar decisões melhores são fundamentais. Então vou falar aqui alguns tipos de indicadores que são muito utilizados nas empresas em geral, e eu particularmente conheço poucas empresas que trabalham com indicadores que não utilizam esses indicadores. As que não utilizam ainda costumam estar buscando. Um indicador que eu elenquei aqui é o lucro líquido. Esse é um indicador muito famoso, que a conta é a seguinte: você pega o seu faturamento, você diminui os custos e você diminui as suas despesas. São duas coisas diferentes. O custo é o quanto você paga para poder trabalhar, e a despesa é o quanto você gasta, independente do seu custo de operação. É o quanto você gastou com outras coisas. Então, por exemplo, comprou coisas, você adquiriu patrimônio, isso não necessariamente está ligado ao seu custo de operação. Então você pega lá, faturamento menos custo menos despesa, isso vai dar o valor que sobra. Isso vai falar o tanto que está sobrando para o tanto de dinheiro que está sobrando e o tanto que o seu patrimônio está crescendo. Margem de lucro líquida. Então você transforma esse lucro líquido em porcentagem. Então, por exemplo, você pensa em quanto dinheiro você colocou na empresa e o quanto de dinheiro que está voltando para você. Essa porcentagem, vamos supor, eu coloquei aqui R$10 e está voltando 15. Então minha porcentagem de lucro é de 50%. Tá? Eu estou ganhando, além do que eu gastei, metade do valor que eu inseri. Um outro indicador de desempenho é o EBITDA. Isso é muito famoso no ramo contábil. EBITDA é uma sigla para um nome americano, que é Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization, ou mais conhecido no Brasil como LAGIDA, que são os lucros antes dos impostos, impostos, juros, depreciação e amortização. Isso é um indicador que diz mais ou menos como que a sua produtividade, como que a sua lucratividade, a sua eficiência está aumentando ao longo do tempo. Você está basicamente sabendo se você tirar o que você tem que dar para o governo, ou o que vai se perdendo naturalmente ao longo do tempo, quanto está custando para você trabalhar. Então, o seu lucro, quanto maior o seu EBITDA, maior está sendo a sua eficiência na produção no fornecimento do seu serviço, ou na produção do que você vende, do seu produto. Então é um indicador muito importante, muito utilizado. Ele é utilizado tanto no ramo gerencial quanto no ramo contábil. É tão importante para você tomar decisões quanto para o governo entender como é que a sua empresa está indo para poder cobrar os impostos. Então é um indicador muito comum de ser utilizado. Um outro indicador é o NPS, que é o Net Promoter Score. É basicamente quais são os seus clientes promotores da sua empresa. Como assim? Esse estudo é muito interessante, da Universidade de Harvard, que criou esse indicador. Ele dizia a importância que tem você pensar em quais dos clientes que você tem indicariam a sua empresa. Quanto mais você se preocupa com esse indicador, maior é a probabilidade de você ter clientes orgânicos. Ou seja, aqueles clientes, para quem está sabendo um pouco mais a respeito das gírias, digamos assim, do marketing digital, sabe que as postagens orgânicas que você faz são as postagens que você não está investindo nenhum valor, você está simplesmente inserindo conteúdo na sua página e aquilo vai gerando uma promoção da sua imagem. Então aqui, digamos assim, seria quantos clientes vocês têm que naturalmente, sem você ter que fazer um investimento em comercial, quantos deles indicariam a sua empresa e aumentariam a sua marca, aumentariam a sua divulgação sem você ter que fazer esforço. Então, com certeza é uma área da sua empresa que é importante você ter uma atenção, porque quanto maior o seu NPS, menor vai ser o esforço que você vai ter que fazer na sua área de vendas, na sua área comercial. Então vale muito a pena você prestar atenção nesse tipo de indicador. Um outro indicador importante é o Market Share, que é a participação da empresa no mercado. Alguns deles se aplicam para realidades de empresas maiores, como esse, por exemplo. Mas é importante a pessoa já ir se aprofundando e entendendo como é que funcionam esses indicadores no mercado grande também, mesmo que você ainda seja um microempreendedor, um profissional liberal, para você ter noções melhores, cada vez mais apuradas, de como você pode aplicar pelo menos um desses indicadores, como você pode ir aplicando um aqui, aplicando outro ali, e aos poucos você ir desenvolvendo melhor a sua capacidade de gestão. Então, esse market share diz quanto do mercado você ocupa. Vamos supor aqui, a Coca-Cola. Qual que é o market share da Coca-Cola? O market share da Coca-Cola é basicamente em relação vamos falar especificamente do refrigerante Coca-Cola. Não estou falando dos outros produtos que ela tem. Quantas pessoas no mercado compram refrigerante de cola? Aí tem alguns concorrentes aí, né? Por exemplo, a Pepsi. A porcentagem de pessoas que compra da Coca-Cola e não da Pepsi, por exemplo, é a porcentagem, é o market share da Coca-Cola. É a porcentagem do mercado que ela ocupa, que ela é o lugar dela, digamos assim. Então, quanto maior o market share dela, menor é o dos concorrentes. Ou seja, é uma coisa realmente diretamente proporcional. Então, quanto maior o market share, melhor. Essa é a ideia. Taxa de retenção de funcionários. Muitas das empresas, elas têm algumas políticas internas que fazem com que os funcionários aos poucos queiram ir embora, porque às vezes paga pouco ou não tem uma condição de trabalho muito boa. Então, dependendo das políticas que a empresa tem, que podem ser reavaliadas, por exemplo, por causa desse indicador, ela pode pensar em como que ela pode segurar os funcionários dela. Muitas empresas perdem ótimos funcionários por não ter que se preocupado com isso. Às vezes a empresa está pensando só em lucro, e ela esquece que os funcionários dela que dão esse lucro para ela. São os clientes que compram do serviço produzido ou ser prestado pelos funcionários da empresa. Ou seja, sempre vale a pena você pensar em como manter os seus bons funcionários. Porque se ele é um bom funcionário, o mercado com certeza vai querer ele. Então, cabe ao gestor da empresa pensar em como segurar os funcionários dele. Por diversos tipos de políticas diferentes. Política salarial, política de benefícios da empresa, políticas de saúde mental proporcionada no ambiente de trabalho.
Então são diversas as variáveis, não vou entrar nesse mérito agora. Então, quanto maior a taxa de retenção de funcionário, melhor é para a empresa, porque diminui a rotatividade dentro da empresa. Rotatividade de funcionários custa caro. Qualquer gestor que já tenha tido alguma experiência com isso sabe disso. É muito mais caro você treinar um novo funcionário e fazer com que ele comece a aprender a respeito do seu negócio para começar realmente a te servir de prestar um serviço de qualidade a ponto dele te gerar lucro, do que simplesmente você manter um funcionário que já sabe trabalhar. Se ele já sabe trabalhar, é mais barato você resolver um problema com ele do que mandar embora e ter que contratar outro. Então é muito importante você pensar na taxa de retenção de funcionário. Quanto tempo, em média, os funcionários costumam ficar dentro da sua empresa? Isso é um indicador muito importante para os gestores. Eu não estou falando aqui pela parte bonita da história, pela parte financeira mesmo, porque é muito caro contratar uma pessoa nova. Índice de inadimplência, ou seja, quanto a empresa tem a receber e deste valor que ela tem a receber, qual é a porcentagem de clientes que estão atrasados ou simplesmente não estão pagando. Porque às vezes a inadimplência, se for, por exemplo, o cliente esqueceu de pagar um mês, isso não significa que ele parou de pagar. Às vezes ele realmente só esqueceu. Se você fizer uma cobrança, você consegue cobrar daquele cliente. Então é importante saber diferenciar a inadimplência desses clientes que simplesmente estão 1 mês, 2 meses atrasados. Às vezes a coisa apertou um pouquinho, mas ele não tem nenhum problema com a empresa e ao longo do tempo ele vai voltar a pagar tranquilo. E quais são os funcionários que não estão pagando há 2 anos, há 3 anos. E geralmente é onde os gestores costumam aplicar alguma tática de negociação para poder, quando o cliente fica 3 meses em diante a pagar, depende da política da empresa, os clientes geralmente são negativados, né? Então, neste caso, aí pensar estratégias de negociação, como fazer com que o cliente tire essa dívida, porque geralmente isso já é um peso morto, é um dinheiro que você nem conta que vai receber mais. Então, a partir destes indicadores de inadimplência, você vai ter mais condição de pensar em como que você vai trazer aqueles clientes de volta para poder voltar a ser cliente, ou como você vai pelo menos tirar a dívida daquele cliente, desnegativar e não ter mais problema com aquele cliente. Estes são alguns dos indicadores mais importantes utilizados no mercado, mas existem outros que eu não vou explicar um por um aqui agora nessa live, porque são indicadores um pouco mais avançados. Mas uma coisa que é importante, que algumas políticas de gestão favorecem o uso de indicadores. Como assim? Os indicadores podem ser utilizados como incentivo para melhora da produtividade dos funcionários. Existe uma coisa chamada gestão à vista, em que esses indicadores são expressos de maneira bem visual, por exemplo, na sala. Você está numa sala de uma equipe de vendas, por exemplo, você coloca na parede bem grande lá os indicadores de venda daquela sala. E você deixa bem claro, sem esconder o jogo, digamos assim, como que o gestor da empresa está olhando para aquele setor. Porque é em cima dos indicadores de produção que aquele setor tem que o gestor vai dar mais atenção ou menos atenção para aquele setor. Então as pessoas vendo lá a porcentagem de produtividade que elas têm, porcentagem de conversão de venda, então como os números estão apontando a qualidade do serviço que eu presto, eu vou naturalmente me sentir mais incentivado a fazer um serviço melhor, porque eu estou vendo exatamente o que meu chefe está vendo. Então esses quadros de gestão à vista, que podem ser tanto físicos, né, na parede mesmo, ou digitais, que por exemplo, é o exemplo dos dashboards, que utilizam algum tipo de BI, né, um Business Intelligence, para poder tratar os dados e transformar isso em indicadores. Essa é uma política que costuma incentivar bem a produtividade. Existem alguns indicadores aqui que vale a pena só lembrar para a pessoa se colocar em relação aos temas. Por exemplo, no ramo de serviços, existem alguns indicadores, como quantidade de horas produtivas, custo de produção, tempo de atendimento das solicitações, índice turnover, que é o índice a quantidade de clientes que vão embora, o tempo que elas demoram para ir embora da empresa, né, se demitir ou ser demitidas, indicadores de qualidade, que são aqueles que vão definir como que o cliente está sentindo, o que o cliente está dizendo para a empresa e a empresa está ou não parando para poder prestar atenção. No segmento varejista, que são aqueles ali que realmente vendem algum tipo de produto, tem aí o giro de estoque, custo das mercadorias, margem de contribuição, produtos com shelf life crítico, são aqueles produtos que ficam na prateleira e estragam muito rápido,
então tem que ser vendidos de forma mais rápida. A logística, o custo ali de transporte, de transporte mesmo de um produto para o lugar, do seu produto até o seu cliente. Então, são vários custos envolvidos aí dentro. A qualidade dos fornecedores, por que isso? Às vezes você tem fornecedores que demoram para entregar. Então você começar a calcular o tempo de entrega que os seus fornecedores demoram para poder te dar os produtos que você comprou, a qualidade daqueles produtos, ou seja, se eles vêm de acordo com as especificações que você encomendou. Então, ao longo do tempo, pode ser que você perceba com esses indicadores que a qualidade do fornecedor que você tem está diminuindo, a qualidade dos produtos que você encomendou está menor, o tempo de entrega está maior, ou seja, você está demorando mais para poder ter aquele produto que você comprou. Então, através desses índices de qualidade de fornecedores, você pode reavaliar os fornecedores que você tem. Na indústria 4.0, na quarta era da gestão, as empresas começaram a, além de pensar na qualidade do serviço que ela está prestando, na qualidade dos produtos que ela está produzindo, ela começa a pensar na qualidade dos fornecedores, porque ela já pensou em tantas formas de melhorar o próprio produto, o próprio serviço, que ela já começou a pensar em como que está a qualidade das pessoas de quem ela está comprando, como que está a qualidade dos clientes dela, porque às vezes você está pagando para trabalhar, então você pode melhorar a qualidade dos seus clientes, pensar em clientes que pagam mais pelo seu serviço. Então, à medida do tempo, você vai pensando em como melhorar os seus indicadores. Quando você vai batendo as suas metas de indicadores, você vai buscando novos indicadores e como atingir novas metas. É assim que o negócio se movimenta, ele cresce. Geralmente começa do zero, né? Então a pessoa pensa no primeiro indicador que ela quer bater, no segundo indicador. Daqui a pouco você vai ver que você vai precisar de uma equipe só para gerir os seus indicadores, de tão fino que vai estar o processo. Vale sempre a pena dar uma olhadinha nisso. Já no segmento industrial, tem alguns indicadores como o uso da capacidade instalada, a quantidade de horas produtivas, o custo total de produção, manutenção de equipamentos. No ramo industrial, esses indicadores relacionados à manutenção são fundamentais. Também, de novo, a qualidade, a logística, a margem de contribuição e percentual de lucro. Ou seja, uma empresa aqui que tem vários produtos que ela vende, ela saber qual é a porcentagem de lucro que a porcentagem de participação que aquele produto tem nos lucros da minha empresa. Então, às vezes, você saber quais dos produtos que você vende estão dando mais lucro para você. Isso já se aplica para os pequenos negócios também. Você saber quais dos produtos que você vende te dão mais dinheiro, para você saber para qual produto você vai destinar maior esforço tentando vender. Esses indicadores são muito importantes. Não pense que são coisas lá para na frente, para quando eu já tiver gigante, com vários funcionários. Não, isso já pode ir aplicando agora. O ciclo operacional financeiro, ou seja, o tempo que demora até enquanto você compra um produto, compra os seus insumos, produz o seu produto, coloca na vitrine, até o cliente comprar. Qual é o tempo que demora? Aí você vai estar começando a calcular o tempo que demora desde o seu primeiro investimento até o dinheiro entrar de volta. Existem centenas de indicadores para a gente estudar. Eu expliquei melhor aqui alguns dos mais importantes, que são os mais utilizados, porém, cada tipo de setor dentro de uma empresa, mesmo que a sua empresa seja você e um estagiário, a sua empresa continua tendo setores, mesmo que seja uma pessoa só. Então, cada setor da empresa vai inferir, vai precisar de tipos de indicadores diferentes. E para você ir melhorando os setores da sua empresa, os setores dos seus produtos, os setores que influenciam nos seus produtos, você vai precisar, se você quiser ter uma análise mais crítica e mais racional do processo, você vai precisar avaliar indicadores. Uma coisa que eu incentivo sempre é a pessoa ter os indicadores utilizando essa gestão à vista. Deixe os seus indicadores em algum lugar visual, algum lugar que você vai sempre olhar para eles. Aí, é neste momento em que você que está acompanhando essa live, você que está olhando aqui esse universo de indicadores para onde você pode melhorar o seu negócio e pensar de onde você está, para onde que você vai, está achando que é muito complicado? Primeiro, não é. Se você se esforçar, você consegue. Segundo, tem gente que ainda está no momento de
de gás, assim, de trabalhar para poder conseguir começar a ver os produtos chegando, em que ela sente que ela não tem tempo. E eu acredito, tem gente que realmente não tem tempo para poder ficar organizando isso aqui bonitinho, fazendo as contas. É para isso que é tão importante para você que está precisando de um auxílio, contratar uma consultoria financeira. Eu me disponho aqui a te auxiliar, a organizar o seu negócio, a fazer essas contas todinhas que eu estou falando aqui para você. Um dos produtos que eu tenho é dos relatórios mensais, em que eu produzo dashboards, que são esses quadros de gestão à vista, de forma online, que você vai poder acessar do seu celular, no seu computador, você vai poder colocar numa tela, sendo exibida na sua parede. Então esses indicadores, de forma bem visual, bem bonita, assim, para você conseguir ver e entender bem rápido o que está acontecendo, eu mesmo posso produzir para você. Então, essa organização dos documentos, você só vai conseguir produzir esses indicadores no momento em que você tiver dados organizados. Você só produz dados quando você tem uma empresa com os documentos organizados. Então, a base de tudo no negócio é a organização. Se você está precisando de um auxílio para poder organizar melhor o seu negócio, conta comigo, entre em contato. Eu tenho uma cartela de produtos que pode ser útil para o seu negócio, num preço bem abaixo do mercado, bem acessível. Então aproveita essas oportunidades que a vida está te dando, a gente poder aprender um pouco mais a respeito de indicadores e fazer com certeza um ótimo negócio investindo na saúde financeira do seu negócio, na saúde da sua gestão. Beleza? Então fica ligado, amanhã vai ter uma live muito interessante com um amigo meu que é o Arthur Paranaíba, que ele é uma pessoa na área da TI, né? Então, inclusive nessa área dos indicadores ele tem boa experiência, já trabalhou bastante com BI, com plataformas de Business Intelligence. Então, a geração desses KPIs, né, na linguagem da TI, que são os Key Performance Indicator, os indicadores de performance-chave, os indicadores-chave de performance, a maneira como a gente trabalha isso de forma tecnológica, nessa área mais tecnológica da gestão, eu vou tratar com esse meu amigo aqui, esse profissional mais inteirado nessa área. Então, conto com vocês. Até amanhã às 8h20, nesse desafio dos 20 dias. Segue lá minhas redes sociais, Facebook, canal do YouTube, meu site. Continua aqui de olho nas postagens no Instagram, que direto estou mandando aqui novidade, disponibilizando esses conteúdos que acredito eu que esteja auxiliando você de alguma forma. Você que tem algum feedback pode mandar para mim. E é isso. Estou aqui para o que você estiver precisando. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.